Olá, aqui é o professor Wilson do site www.motivaçãoemvendas.com.br e você também me encontra no Facebook, Motivação e Vendas, e também no YouTube, Professor Wilson Motivação e Vendas. Hoje eu quero falar com você aqui sobre este tema, como fazer a diferença e se dar bem na vida. Este é o tema da nossa palestra de hoje. Eu quero falar com você que tem sonhos. Você que tem o sonho de ter a tua empresa, você que tem o sonho de ganhar mais dinheiro, você que tem o sonho de comprar sua casa, você que tem o sonho de comprar o seu apartamento, você que tem o sonho de se dar bem na vida. Eu quero falar com você hoje, você que tem medo, você como eu que tem medo, você que tem medo de não realizar os seus projetos, você que tem medo de não dar conta na vida, você que tem medo de se relacionar com clientes, você que tem medo que as coisas não deem certo. Eu quero falar com você, você que tem dúvidas, será que eu estou no ramo certo? Será que as coisas vão acontecer na minha vida? Eu quero falar com você que tem dificuldade, você que tem dificuldade de se relacionar com clientes, dificuldade de se relacionar com o chefe, dificuldade de se relacionar com os seus funcionários. É com você que eu quero falar nesta palestra. Eu quero falar um pouco agora deste cara. Este cara que vocês estão vendo aí é um cara que acredita. Ele acredita que as pessoas podem ser melhores, ele acredita que as pessoas podem atingir seus objetivos, ele acredita que você pode ser um pai melhor, esse cara acredita que você pode ser uma mãe melhor, esse cara acredita que as famílias podem ser mais felizes. Hoje, esse cara aí, ele acredita que as pessoas podem ser melhores. Eu quero falar um pouco sobre a minha história agora. Eu sou de uma família de 15 filhos. Eu sou o 15º, eu sou o caçula. O meu pai e a minha mãe, isso na década de 50, tiveram lá os seus filhos e alguns nasceram sem vida, outros até por causa da época não tinha tantas condições médicas, alguns morreram quando eram criança e um irmão meu, ele morreu depois de adulto. Então nós somos hoje em 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres, e eu sou o mais novo. E eu lembro que, pense numa família pobre com dificuldades. Eu lembro do meu pai trabalhando. O meu pai, ele trabalhava em fábricas, nas indústrias, para sustentar a família. E o meu pai trabalhava muito, de segunda, eu não diria de segunda a sexta, ele trabalhava muito de segunda a segunda, porque para sustentar aquela família. E o meu pai, ele não trabalhava de dia, ele trabalhava à noite para poder sustentar a família, porque à noite, quem trabalha à noite ganha mais. E aos finais de semana, o que ele fazia? Precisava limpar a fábrica no final de semana, ele ia lá trabalhar no sábado e no domingo para ganhar um pouco mais para sustentar a família. Eu fico imaginando o que é o salário mínimo hoje, por volta de 700 e poucos reais, então ele devia ser o salário dele. Pense para sustentar 8 pessoas, 8 filhos e mais ele e a mãe, então dava 10 pessoas. E ele ralava muito para sustentar a família. Trabalhava muito, eu aprendi com meu pai o trabalho. E a minha mãe, ela cuidava da família. E o que eu aprendi com a minha mãe? Com a minha mãe eu aprendi a fé. Na nossa casa, nós tínhamos o hábito de, para quem não é católico, é assim, nós tínhamos uma oração, a gente chama o terço. O terço é uma oração curta, que você repete 50 vezes de joelho. Então, era uma oração de 20 a 30 minutos todo dia. Por isso que eu digo que com a minha mãe eu aprendi a fé. Porque imagine uma criança de uma família pobre, que não tinha os recursos, e eu queria ter mais as coisas, e eu reclamava. Eu falava, mas mãe, como que a vida não pode ser melhor? Por que os dos outros é melhor? Por que os dos outros é mais fácil? E a minha mãe sempre falava, acredite que as coisas vão melhorar. Tudo pode ser melhorado, as coisas vão melhorar, tenha fé. Esse era o discurso da minha mãe, e eu fui acreditando nisso. Por isso que eu acredito que as pessoas podem melhorar e podem melhorar de vida e podem crescer na vida, e eu acredito nessas coisas.
E eu lembro quando eu era criança, que quando eu comecei a estudar, com 7 anos, comecei a estudar, e eu não tinha onde levar o meu material. Eu pegava um saco de arroz, sabe um saco de arroz? Pegava o saco de arroz, limpava dentro e colocava o caderninho dentro. Essa era a minha mochila. E também eu não tinha onde levar o lanche. Eu pegava outro saco de arroz, pegava o pãozinho e colocava dentro do saco de arroz. E levava o meu lanche. E eu tinha um amigo meu que tinha uma lancheirinha. Eu dizia, meu Deus do céu, o cara tem lancheirinha. Para mim, aquela lancheirinha era tudo naquela época, lancheirinha de plástico. O meu amigo tinha, eu não tinha. E eu sempre pensava, pô, mas por que ele tem? E minha mãe sempre falava, viu, mas acredite que as coisas vão melhorar um dia. Por isso que eu cultivo muito essa questão de que é possível melhorar de vida, é possível melhorar resultados, é só a gente querer. Se você quiser, você pode atingir os seus objetivos. Eu acredito que tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Se você, por exemplo, o teu carro, ele existia? Não existia. Alguém um dia pensou e criou. A tua casa existia? Não existia. Um dia você pensou e criou. Então, por isso que eu acredito que tudo começa no pensamento. Portanto, se você tiver um pensamento que você quer alguma coisa, e você botar emoção, porque eu quero ter aquilo e eu acredito que eu vou ter. Quando eu quero alguma coisa, que eu penso alguma coisa que eu quero e eu acredito, eu tenho mais atitude. Eu me dedico mais para buscar aquilo. E quando eu me dedico mais para buscar aquilo, eu consigo. Então, pensamento, emoção, atitude e resultado. Já a pessoa que não pensa o que ela quer da vida. Ou se ela pensa, mas não acredita muito. As suas atitudes também serão proporcionais. E o seu resultado? Daí as pessoas dizem assim, nossa, como aquele lá conseguiu as coisas na vida. Nossa, aquele lá teve sorte. Nossa, aquele lá nasceu virado para a lua. Não dizem isso. Por que umas pessoas conseguem mais na vida que as outras? Porque ela pensa, ela acredita que pode, ela se dedica, ela tem atitude pra caramba e ela tem muito mais resultado na vida. Este é o segredo. Por isso que as pessoas conseguem mais. Existem as pessoas do mundo do mais e do mundo do menos. Talvez você conheça alguém. A pessoa do mundo do mais é aquela pessoa que ela quer mais da vida, ela acredita que ela pode, ela acredita em oportunidades, ela acredita no sucesso, ela está sempre com ideias, sempre com projeto e ela está sempre buscando. Você conhece alguém assim? É a pessoa do mundo do mais. E tem a pessoa do mundo do menos. A pessoa do mundo do menos fica, minha vida é difícil, ninguém dá oportunidade, meu chefe não reconhece o meu trabalho. Você já viu pessoas do mundo do mais e pessoas do mundo do menos? Quem que vai conseguir mais coisas na vida? A pessoa do mundo do mais ou a pessoa do mundo do menos? Só reclama, só se faz de vítima. Cara, eu quero falar o seguinte, o mundo não está nem aí para vítima. O mundo não está nem aí, o mundo não tem tempo, para ficar passando a mão na cabeça. Portanto, a qual das duas pessoas você escolhe ser? A pessoa do mundo do mais, que faz acontecer, ou a pessoa do mundo do menos, que quer ganhar tudo, que quer ser a vítima da situação? Qual das duas pessoas você escolhe ser? A pessoa do mundo do mais ou a pessoa do mundo do menos? Hoje, nesta palestra, eu vou falar das principais características de quem faz a diferença na vida. Agora, eu quero falar com você sobre o poder das crenças. Sabe, as crenças que você tem, não estou falando de religião, estou falando das coisas que você acredita. As nossas crenças, da onde que elas vêm? Tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que você acredita vem da onde? Vem da sua família, porque nós aprendemos um monte de coisa com as nossas famílias. Aprendemos coisas boas e coisas ruins. E nós aprendemos um monte de coisa. Então existem as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. E todo mundo tem um monte de crença fortalecedora e crença limitante. Então nós aprendemos pelo que nós ouvimos dos nossos pais, pelo que nós víamos eles fazerem. Nós observávamos e aprendíamos as coisas quando éramos crianças. E a psicologia diz que a personalidade da pessoa se forma até 8 anos.
Então, nós aprendemos as nossas crenças com os nossos pais, com a nossa família. Nós aprendemos as nossas crenças com a igreja. Você, quando começou a ser alfabetizada, você começou a frequentar alguma iniciação religiosa. E lá na religião as pessoas também ensinavam um monte de crença. E lá você aprendeu também um monte de crença fortalecedora e um monte de crença limitante. Por exemplo, uma crença fortalecedora que você aprende na religião. Acredite, tenha fé que você vai conseguir, que Deus está te iluminando e você é abençoado. É uma crença fortalecedora. E a crença limitante que muitas vezes, você pode ter aprendido na tua religião. No céu só entra pobre. Rico não vai para o céu, dinheiro não é coisa de Deus. Essas coisas, você deve ter ouvido falar isso na tua religião. Então, nós aprendemos as nossas crenças com a nossa família, na igreja, aprendemos as nossas crenças na sociedade onde nós vivíamos e aprendemos as nossas crenças na escola. Imagine que você era criança e estava tendo aula com um professor lá, um professor frustrado, um professor que não teve sucesso na vida. O que ele te ensinava? Ele podia estar te ensinando que a vida é difícil, que não vai dar certo, que você vai ter que ralar muito, que para quem nasceu pobre não tem oportunidade nesse país, para quem nasceu pobre vai ter que morrer pobre. Imagine, são crenças que nós fomos aprendendo quando éramos crianças. Então nós temos um monte de crenças fortalecedoras, que nos elevam, e temos um monte de crenças limitantes. E eu te pergunto, qual a tua quantidade de crenças fortalecedoras e qual a quantidade de crenças limitantes que você tem. Em função das tuas crenças, são os teus resultados. Quanto mais crença fortalecedora você tiver, mais resultado positivo você vai ter na vida. Para falar de crença, eu quero dar um exemplo. Imagine aquele elefantinho. O elefante, quando ele é criancinha, quando ele é pequenininho, você pode pegar ele e prender, ou colocar uma corrente, alguma coisa na perna dele e prender numa árvore. E você deixar aquele elefante se criar. É assim que eles faziam nos circos. E aquele elefante ia crescendo preso. E ele tentava se mexer e sair dali e não conseguia, porque ele era pequenininho. E esse elefante foi crescendo. E esse elefante foi crescendo e se tornou um adulto. E aquele adulto, se você colocasse ele só preso num toco, podia ser até um toco, não precisava, solto. O elefante ficava lá, adulto. Ele não se mexia. Ele podia fazer o que com aquele toco lá? Aquela árvore, podia fazer um palito de dente pelo tamanho dele. Só que não, ele está condicionado, ele acredita que ele não vai conseguir sair dali. Ele está condicionado. Esse toco são as nossas crenças. Agora eu te pergunto, como que você está de crenças? E a PNL, a Programação Neurolinguística, diz o seguinte, que se você quiser, você pode mudar as suas crenças. É você escrever uma crença que você quer para a tua vida e a partir de hoje seguir essa crença. Escreva uma crença no papel, o que você quer acreditar. Por exemplo, eu acredito que eu sou comunicador, que eu sou motivado e eu consigo tudo o que eu quero, independente das dificuldades. É uma crença. Escreva qual a crença que você escolhe ter. E todo dia leia essa crença e fale para você, que a Programação Neurolinguística ensina, que nós treinamos o nosso cérebro pela palavra. Pela palavra. Então treine o seu cérebro para acreditar cada vez mais. Você está vendo essa imagem? Então, você conhece alguém assim? Eu vou te fazer uma pergunta. Tinha 2 sapos em cima de uma pedra. Os 2 pensaram em pular na água. Quantos pularam? Nenhum, eles só pensaram. E o mundo tá cheio de gente que só tá pensando. Tá cheio de gente que pensa um monte, mas não age. Já entramos na primeira característica das pessoas que fazem a diferença. Ação. Ação. Você conhece essa mulher? Então, olhe só para essa mulher. Olha a imagem dela. Não é uma imagem frágil de senhorinha? Essa mulher, ela fez chover. Ela tinha lá um monte de pobre que ela queria dar de comer. O que ela fazia? Ela pedia. Ela ia lá e pedia ajuda e as pessoas ajudavam ela. Ela ajudou muita gente. Madre Teresa, ela ajudou muita gente.
O que ela fazia? Pedia. Então a segunda característica das pessoas que fazem a diferença na vida é pedir. Peça ajuda que as pessoas querem te ajudar. Peça ajuda para as pessoas. Segunda característica das pessoas que fazem a diferença? Comunicação. Comunicação. O que você vê nessa imagem? O que você vê nessa imagem? Você está vendo uma bicicleta. Você está vendo que ali tem em cima ali tem um motorzinho? Então isso aqui aconteceu logo após a guerra, que o Japão foi destruído e um cara pegou a bicicleta dele e pensou, mas todo mundo se locomovendo de bicicleta, eu vou colocar um motorzinho aí. E ele foi lá e criou a motocicleta. Soichiro Honda. É isso que você tem hoje. O cara começou, e qual que é a característica desse cara, que eu digo que é uma das características das pessoas que fazem a diferença? Ação, ele não ficou esperando acontecer, ele foi lá e fez. Vocês conhecem esse cara? Thomas Edison, inventor da lâmpada. O que ele falou no discurso dele? Foi 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, a segunda característica das pessoas que fazem a diferença. Ação. Ação. É 1% de ideias e 99% de ação. Este cara foi preso no país dele. Queria liberdade, queria direitos iguais e não tinha. O que fizeram com ele? Prenderam ele. Ficou quantos anos na cadeia? 30, 40 anos. E o que ele fez? Ele estudou para quê? Para a hora que saísse de lá pudesse conversar de igual com as pessoas. Mandela. Qual que é a grande característica do Mandela? Comunicação. Comunicação. Ele ficou treinando, estudando. Veja o filme Invictus. Mostra a história dele. O filme é maravilhoso. E esse cara saiu de lá e foi se comunicar e virou presidente e virou essa imagem, essa figura mundial que foi Mandela. E esse cara, Steve Jobs, imagine quanta coisa o cara fez. Apple, iPad, iPhone, iPod, não sei o quê. Quantos esse cara fez? Como que ele começou? Com ideia? Só a ideia fez tudo? Todo o patrimônio, tudo que ele inventou? Não. A outra característica da pessoa que faz a diferença na vida. Ação. O cara trabalhou, o cara fez acontecer. Ele não ficou esperando. Pensar nessa imagem agora, nessa figura, nessa pessoa que está na imagem, seria brincadeira, né? Ele está fazendo acontecer e está detonando no mundo inteiro. O Neymar. Tá, qual que é a grande característica do Neymar? A grande característica dele? É o talento para o futebol. Beleza, tudo bem. O talento para o futebol. Mas só esse talento resolveria tudo? Não. O que ele precisa? Treinar, 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 treinar. Qual que é a grande característica das pessoas que fazem a diferença na vida? Ação. Ficar sentado com a bunda na cadeira não vai trazer resultado para a tua vida. A não ser que você esteja fazendo criação e trabalhando com informática, alguma coisa que você fique sentado. Mas é ação. É isso que o mundo espera de você. E esse cara, da mesma forma, qual que é a grande característica dele? O que você falaria? O cara é bonito. Tudo bem que o cara é bonito. Vamos falar do Cristiano Ronaldo. Mas o que esse cara tem além? O cara tem talento, mas tudo bem, mas o que esse cara tem além? O cara tem ação. O cara ele começa a treinar antes de todo mundo e ele sai do treino depois de todo mundo. Ele tem muita ação para ele fazer a diferença. Então, quais são as duas principais características das pessoas que se dão bem na vida? Depois do que nós falamos hoje. Comunicação e ação. Se você trabalhar essas duas características na tua vida, você vai vender mais, você vai ter mais resultado, você vai ser mais feliz, você vai ter mais prosperidade, você vai conseguir mais na vida. Analise como que está a tua comunicação. Dê uma nota para você aí de 0 a 10 para a tua comunicação. Dê uma nota. E a partir da tua nota, se a tua nota estiver baixa,
pense o que você pode fazer para melhorar essa comunicação. E eu vou te dar uma dica para você melhorar a tua comunicação. Uma dica: melhore o seu tom de voz. Se você está tendo problema com o teu chefe, se você está tendo problema com os seus colegas, se você está tendo problema com clientes, melhore o tom de voz. Se você melhorar o tom de voz, você já vai melhorar no trabalho, vai melhorar em casa, os teus relacionamentos vão ser melhores. Melhore o tom de voz. Fale com um tom de voz mais suave. Sabe aquele tom de voz da pessoa que te liga lá para te oferecer alguma coisa? Bom dia, tudo bem? E já te vende alguma coisa? É esse tom de voz. Trabalhe o seu tom de voz que você vai vender mais e vai se relacionar melhor com as pessoas. E a segunda grande característica que faz a diferença na vida é a ação, é a atitude. Eu te pergunto, dê uma nota para você de 0 a 10. Que nota você dá para as tuas ações, para a tua atitude? Você está tendo bastante iniciativa, você faz acontecer? Ou você está mais de 0 a 10, que nota você se dá? Então, a partir de hoje, eu vou te dar uma dica para você melhorar as tuas atitudes. Pegue um caderno e escreva tudo o que você tem que fazer, todas as tuas ideias. Toda segunda-feira, escreve tudo o que você vai fazer na semana. E monitore aquilo ali. Eu te garanto que as tuas atitudes vão aumentar e você vai fazer muito mais coisa do que você estava fazendo. E os resultados, imagine, serão cada vez melhores. Já estamos caminhando para o final da nossa palestra. Portanto, se você gostou desta palestra e quiser mais conteúdo, acesse o site www.motivacãoevendas.com.br e deixe seu e-mail que eu terei o prazer em te enviar mais material. E também no YouTube, você pode procurar lá Professor Wilson Motivação e Vendas, tem um monte de vídeo meu lá que você também pode utilizar. Para encerrar, eu quero falar um pouco desta história. Você já deve conhecer essa história. Imagine lá, tinha um galinheiro e aonde tinha as galinhas que moravam lá, e lá tinha uma águia que desde criancinha, desde pequenininha, morou lá com as galinhas. E ela pensava que ela era uma galinha. E ela fazia de tudo para parecer uma galinha. Ela comia o milho, ela cacarejava, ela fazia de tudo igual às galinhas. E ela pensava, eu sou uma galinha, só que eu sou diferente, eu devo ter nascido com algum problema físico, porque eu sou diferente delas, mas eu sou uma galinha. E um dia passou um homem lá e disse, viu, águia, vê, você é uma águia, você não é uma galinha. Ela disse, não, você pode estar enganado, você deve estar enganado. Eu sou uma galinha, desde que eu me conheço por galinha. Desde que eu me conheço, eu sou uma galinha. E eu moro aqui, são minhas irmãs, e eu moro aqui com elas, e eu sou assim. E o homem dizia, você não é uma galinha, você é uma águia. Você nasceu para voar, para... Não. Pare de falar essas coisas. Eu sou uma galinha e vou continuar sendo deste jeito. Um dia o homem se encheu com aquela história, foi lá, pegou aquela águia, levou numa montanha e jogou aquela águia lá. E a águia se bateu, se bateu, se bateu, se bateu, e pensou que ia morrer e começou a bater as asas, bater as asas, bater as asas, bater as asas e começou a voar. Começou a voar e começou a ver o mundo com outros olhos. Passou por cima do galinheiro e passou. E ela se deu conta que ela não era uma galinha, ela era uma águia. E eu acredito que você é uma águia. Eu acredito que você pode voar mais. Eu acredito que você pode ver coisas novas. Eu acredito que você pode ser muito mais do que você é hoje. Desejo a você ótimos resultados, ótimas vendas. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.